E hoje nós queremos continuar essa série de Justiça no Céu e na Terra, falando sobre violência. Quando a gente falou da justiça no céu e da terra, nós temos como referência Romanos 1,18. O texto de Romanos 1,18 diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Olha, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, né? O homem hoje, e parece que isso está cada dia mais claro, que as pessoas torcem a verdade, né? O que é certo está sendo dito como errado, e aquilo que é errado colocado como certo. No Salmo 12, no versículo 5, a palavra de Deus diz: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Amado, justiça social não é uma questão de partidarismo, não é uma questão de ideologia política. Justiça social é uma questão cristã, é um posicionamento nosso. Não é uma bandeira da direita, da esquerda, do centrão, de ninguém. Tem que ser algo que a Bíblia fala. Existem mais de 2.000 textos na Bíblia que falam sobre justiça social, combate à corrupção, à violência. Mais de 2.000 textos. Sobre a necessidade do pobre, nós ajudarmos o oprimido, o estrangeiro, o imigrante, né, que nós temos tantos hoje no nosso país. Mais de 2.000 textos por toda a palavra. A neutralidade, amados, há uma frase bem bacana que diz o seguinte: a neutralidade não condena a injustiça, ela gera omissão. Quando você se diz neutro, não tem nada a ver com isso, isso não é coisa para mim, você está sendo omisso. William Wilberforce foi um inglês, foi político, e ele lutou pela abolição da escravatura no Reino Unido. Ele disse o seguinte: você pode escolher olhar para o lado, mas nunca mais poderá dizer que não sabia. Você vê uma injustiça sendo feita, alguém sendo oprimido, você vê uma corrupção e você não faz nada, né? Você sabia. Então a omissão acaba sendo um pecado. E a mensagem de hoje que nós queremos compartilhar com a igreja é firmes contra a violência. Diga: firmes contra a violência. A primeira mensagem nós falamos sobre posicionados contra o racismo. É uma mensagem que está sendo bem atual até nesses dias, nos posicionarmos contra o racismo. A segunda mensagem dessa série nós falamos sobre sermos ágeis contra a opressão e defendermos a causa dos oprimidos. E a terceira mensagem nós falamos sobre sermos intolerantes com a corrupção. Hoje nós queremos falar sobre sermos firmes contra a violência. O apóstolo Tiago, no capítulo 3, no versículo 18, ele diz o seguinte: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Olha que interessante. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tem mais 2 textos que eu quero compartilhar. Provérbios tem vários ensinos para nós, e diz o seguinte: Provérbios 29:32. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. É ou não é uma verdade? O homem irado, ele vai provocar brigas, né? Transtornos, ele vai cometer abusos. O pecado já está no mundo, né? Desde a queda de Adão, o pecado entrou no mundo. E uma das maiores referências, vamos dizer assim, uma das maiores consequências do pecado é a violência. A violência, seja em qual aspecto for. Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 31, está escrito: não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Então a Bíblia tem alguns conselhos fantásticos, né? Alguns não, né? Todos são. Mas Provérbios é um livro de conselhos. E ele diz isso, né? Não tenha inveja do que é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Essa semana morreu um dos líderes lá nos Estados Unidos da causa contra o racismo. Foi companheiro, esqueci o nome dele agora, foi companheiro de Martin Luther King, e ele morreu essa semana, acho que o enterro dele foi ontem, se eu não me engano. Martin Luther King dizia o seguinte: uma das coisas importantes da não violência é que não busca destruir a pessoa, mas transformá-la.
Olha que bacana. Uma das coisas importantes da não violência é que não busca destruir a pessoa, mas transformá-la. Nós falamos aqui, por exemplo, que a igreja, o posicionamento da igreja, a igreja é contra, por exemplo, o uso de drogas. Mas nós não somos contra o usuário. Pelo contrário, tem uns casos, tem uns irmãos aqui que são ali, por exemplo, do Molive, do Ser. A igreja evangélica, a igreja cristã, o que ela faz? Ela cria casas de recuperação para tratar. Somos contra as drogas, mas não apenas criticamos. Vamos lá e a igreja tem sua ação para ajudar aquele que um dia esteve nas drogas. Nós temos vários irmãos que passaram já por isso e hoje combate aquilo, ajuda a fortalecer, não é isso? É assim que deve ser. O cara foi violento, ele vai ter que pagar. Ele cometeu um crime, vai pagar, vai ter toda a justiça humana que ele tem que cumprir. Mas nós cremos que existe recuperação. Por isso que nós cristãos, amados, isso para mim é fato. Um cristão não pode defender a pena de morte, porque nós cremos. Eu creio na transformação do ser humano, seja quem for, que Deus pode transformar a pessoa, seja o que em situação ela estiver. Então é uma bandeira nossa. E aí, quando ele fala o seguinte, que nós não buscamos destruir a pessoa, não violência, mas transformá-la. É uma busca nossa. Aquele que foi envolvido com violência, com tráfico, com assalto, com a bandidagem, sei lá o que for, ou foi alguém violento com os filhos, alguém que foi violento com a esposa, alguém que foi violento nas ruas, seja como for, nós queremos que Deus pode transformar pessoas. Deus pode transformar vidas. Jean-Paul Sartre é um filósofo francês, nós não concordamos nele na fé, porque ele é ateu, mas ele tem uma frase dele que é interessante. Ele diz o seguinte, a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. A violência, nem que seja por um bom motivo, por uma causa justa. Tem um filósofo alemão que diz a mesma coisa. A violência é sempre terrível, mesmo quando a causa é justa. Imagine, né? Uma causa justa. A polícia tem que entrar numa situação e é necessário, mas de maneira violenta e tal, mesmo sendo justa a causa, ela é terrível. Uma guerra é terrível. Guerra sempre é terrível. Guerras são terríveis. Há um estudo que diz que provavelmente na vida, numa geração, passa um pequeno período de armistício, seja sem guerra. Porque sempre haverá guerras. Sempre há luta. Jesus disse isso, né? Isso é pesquisa, dados. Em algum lugar do mundo há conflitos, há guerras, há mortes. E às vezes até por uma causa justa. Para libertar um país, para mudar a situação de um povo. Mas é terrível. A violência, amados, contra o pobre. A violência contra o estrangeiro. A violência contra o morador de rua. A violência contra o deficiente, a violência contra a criança, a violência contra a mulher. Essa semana, né, foi falado muito sobre isso, sobre o feminicídio e sobre a violência contra a mulher. Teve até um ato aqui na catedral, em Maringá. A violência contra o idoso, a violência contra o homossexual. Não é obra de ficção, não é algo que estão criando, é uma realidade. Violência seja contra quem for, qual tipo de pessoa for. E aí não é por defender bandeira, é violência. Nós somos contra todo tipo de violência. Toda obra de violência contra pessoas, contra animais, contra a natureza é crime e é pecado. Nós temos que entender isso. Alguns dados da violência para você ter uma ideia, que a gente buscou aqui, A cada 30 segundos, uma criança é vendida como escrava sexual no mundo. 30 segundos. Uma criança, imagine, seu neto, seu filho, já sendo vendido como escravo sexual, para satisfazer a vontade de um doido, de um louco. Apenas 1% dessas vítimas são resgatadas. Existem hoje, segundo a Stella Voice, que é uma entidade, existem 45 milhões de escravos no mundo. Você acha que a escravidão acabou? 45 milhões de escravos no mundo. O Brasil registra, outro caso de violência, Brasil registra um caso de agressão à mulher a cada 4 minutos. Uma mulher é agredida, geralmente no contexto da sua própria casa, na maioria das vezes. No contexto da pandemia, do Covid-19, além das doenças, olha o que o Covid trouxe também. Os atendimentos da polícia militar,
a mulheres vítimas de violência aumentaram 44,9%, 45% no estado de São Paulo, segundo a Folha de São Paulo. 45% de aumento de violências contra a mulher durante a pandemia. O cara estava em casa, ele não consegue ficar em casa, ele agride a mulher. 3 crianças ou adolescentes são abusados sexualmente no Brasil a cada hora, fonte do Ministério Público do Estado do Paraná. 3 crianças e adolescentes abusados sexualmente no Brasil a cada hora. Ocorre em média 180 estupros por dia no Brasil. 180 estupros. A maioria das vítimas, 53,8%, meninas de até 13 anos. Conforme essa estatística também do Ministério Público do Estado do Paraná, foi apurada em microdados nas secretarias de segurança pública de todos os estados, inclusive o Distrito Federal, 4 meninas até essa idade são estupradas por hora no país. 4 por hora. Mas isso é para chocar mesmo. De acordo com a pesquisa realizada pela Câmara Americana de Comércio, realizada com 350 executivos, seja homens e mulheres, de empresas no Brasil, 76% das companhias, segundo a pesquisa, ainda não tratam funcionários e funcionárias nas mesmas condições. Para 80% dos entrevistados, o sinal mais claro dessa desigualdade é a baixa presença das mulheres em cargos de liderança. O isolamento social ainda tem agravado mais essa questão da violência à mulher, a violência doméstica e também entre os imigrantes, né? Seja venezuelano, haitiano, seja qual for, aumentou segundo a fonte do site UOL. Amados, nós não podemos aceitar isso passivamente. Nós temos que ser firmes contra a violência. Essa é uma bandeira da igreja. Ensinar nossos filhos. O aumento de, outra coisa que surgiu aqui, esqueci de falar, o aumento de número de denúncias de violação dos direitos dos idosos durante a pandemia, fonte do governo federal. Porque daí, o que teve de idosos nesse tempo sendo agredidos, né? Por seus, às vezes, parentes e pessoas que vão cuidar deles lá. E quando a gente fala de ser contra a violência, não é ser contra a polícia, como muita gente acha que é, né? Não é ser contra as forças armadas. Não é isso. Nós somos pacíficos. A Bíblia diz que nós somos pacificadores. Nós não somos pacifistas políticos, de ideologia, com ativismo hipócrita aí, porque tenta falar isso mais com interesse político. Isso é pacifista. Nós não somos pacifistas, nós somos pacificadores. Nós não, quando somos contra a violência, não estamos dizendo assim, nós somos contra a polícia, nós somos contra as forças armadas, pelo contrário. Nós honramos a polícia, nós honramos as forças armadas, sabemos que elas existem, foram constituídas na Bíblia, na palavra de Deus, onde diz que toda autoridade foi constituída por Deus. E na sociedade de hoje, na sociedade moderna, elas são instrumentos de defesa, de ordem, de respeito. Não adianta achar que vai existir um mundo sem polícia. Tinha um partido político numa campanha recente aí que dizia que tinha que acabar com a polícia. Não, isso é utopia. Nós vivemos num mundo caído por causa do pecado. Tira a polícia de algum lugar, você é a baderna que vai virar por causa do pecado. E um dos atos mais comuns de pecado é a violência contra o próximo. Nós vivemos um mundo caído, precisamos da polícia, é necessário, faz parte. Claro que não deve ter abuso, somos contra todo tipo de abuso, mas a polícia é necessária. Abra sua Bíblia comigo ou acompanhe na tela, em Romanos capítulo 13, do versículo 3 ao 5, diz o seguinte o texto: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você tem medo da polícia, irmão? Mas o que você fez? Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Rapaz, você está aprontando? Pode saber, não é por acaso que ela carrega espada. Hoje não é espada, né? Naquela época era. É serva de Deus, agente da justiça
para punir quem pratica o mal. Olha que interessante, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Romanos 13, 3 ao 5. Então, faz parte daquilo que Deus constituiu. E aí, quando a gente não pune um agressor, você premia a opressão e oprime a vítima. Quando nós vemos violência e a gente não pune aquele que está sendo agredido, é o que acontece muitas vezes no nosso país. O agressor não é punido, ele passa isento sem ser preso ou levado à justiça. Você acaba premiando a opressão e oprimindo aquele que é a vítima da história. É o que a gente vê muito isso. Quando a justiça não funciona, a justiça dos homens. Mas quando a gente fala de honrar bons policiais, devemos honrar. Condenamos todo tipo de violência. É o caso que aconteceu nos Estados Unidos lá com o George Floyd, né? Aquele senhor. Depois eu li mais sobre ele, era cristão, né? Tinha movimentos de ajuda ao próximo e tal. E ele ficou preso ali, o policial segurando pelo joelho ele. E ele, por mais de 20 vezes, ele disse que não conseguia respirar. Aquele homem não tirou, aquele policial não tirou os joelhos dele ali, sufocou e o matou. Nós somos contra esse tipo de violência. Mas você não pode generalizar, como muitos fazem. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu e você temos um chamado. Você que está em casa, você que está aqui, nós temos um chamado: reconciliar pessoas entre si e com Deus. Esse é o nosso chamado. Não somos chamados para dividir, nós somos chamados para juntar. Quem está do lado da paz, quem está do lado da paz está do lado de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Em Mateus 5,9, o próprio Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amados, eu e você somos pacificadores. E Jesus diz que nós somos bem-aventurados quando assim nos chamarem. Quando você consegue unir pessoas, quando você consegue trazer paz a lugares. E não fomentar brigas, não fomentar violência, não fomentar a divisão. E existe aqui duas premissas básicas sobre essa cultura da paz, e eu e você, como cristão, devemos defendê-la. A primeira, que violência sempre gera mais violência. Violência, diga violência, gera mais violência. Em Mateus 26, 52, Jesus disse: guarda a espada, pois, fala para Pedro, né? Pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Guarda a espada. Jesus tinha falado para ele, né? Você não sabe de que espírito nós somos? Nós não somos esses que levantam a bandeira da violência. Agrediram, fizeram algo. Vamos pegar esse cidadão e vamos linchar o cidadão. Alguém agrediu a igreja, cometeu algo contra a igreja, vamos devolver na mesma moeda. Não é assim. Não é assim. Porque violência gera mais violência. A segunda premissa é que nós somos instrumentos da paz. Então violência gera violência. E eu e você somos instrumentos de paz. Em Romanos 6,13, Paulo diz: não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Ofereçam os membros dos seus corpos a ele como instrumentos de justiça. Amado, se você está numa família, numa casa, ou se você tem familiares que estão em pé de guerra, você é um instrumento de paz ali, para levar paz, para levar justiça, para apaziguar. Cuidado, meus irmãos, com ódio nas redes sociais. A rede social hoje tem sido para ataque, para briga, para dividir famílias, para dividir amigos. Nós não podemos ser assim. Cuidado com as redes sociais. Fuja de extremismos ideológicos, seja de qual bandeira for, de ideologias políticas. Fuja dos extremos. Cuidado. Cuide de como fala, cuide de como você reage,
do que você diz. Porque isso pode gerar... E hoje em dia, amados, eu vi uma vez, eu não lembro a fonte, né? Eu vi o Bill Hybels falar sobre isso, acho que num livro até dele. E ele dizia o seguinte, que antes, alguns anos atrás, para você ter uma frase sua, que se repercutisse ela por todo mundo. Você solta uma frase, você escreve uma frase, e o mundo inteiro vai falar aquela frase. Durava em torno de 80 anos. Primeiro tinha que ser a tal da frase, né? E aí se um dia para alguém ia comentar, ia para enciclopédias e tal. Hoje, amados, com essa belezinha aqui do celular, da internet, de repente algo que você diz aqui, hoje, aquilo repercute e viraliza na internet, né? Viraliza, que a moçada fala. Aí, entre poucas horas, o mundo inteiro pode estar repetindo algo que você disse. E antes levava 80 anos. Só que isso é tanto para o bom, para o bem, quanto para o mal. É verdade ou não é? A segunda coisa que eu queria comentar com você é que Deus nos manda cuidar daqueles que estão sofrendo violência, mais diretamente. Deus nos manda cuidar daqueles que estão sofrendo violência mais diretamente. Deus nos manda cuidar dos pobres, daqueles que estão sem lar e com fome. Olha o que a Bíblia fala em Isaías. Se eu estiver indo rápido aí, Vinícius e Pedro, vocês vão correndo atrás dele. Isaías 58:7. Olha o que a Bíblia fala, Deus fala: o jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, e que deem roupa aos que não têm, e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Sabe aquele parente lá que está precisando, você tem que socorrer. A sogra, não deixa a velhinha perecer. Socorra ao pobre, socorra ao desabrigado, socorra aquele que está com fome. Deus nos manda cuidar disso. Deus nos manda cuidar daqueles que estão sofrendo esse tipo de violência. É uma violência. Alguém não ter o que comer, gente, é uma violência. Deus nos manda cuidar dos que estão sofrendo violência, como os órfãos e as viúvas. Tiago 1:27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e manter-se incontaminado pelo mundo. Ser cristão não é só vir domingo após domingo na igreja, entregar seu dízimo, fazer suas ofertas, orações, sua adoração e criar, e muitas vezes isso é importante, mas às vezes nós tornamos isso um ato religioso, um cumprimento de regras, de tarefas. E ser cristão é muito mais do que isso. É ajudar quem precisa, é socorrer o órfão, é socorrer a viúva, aquela que precisa de um cuidado, de uma atenção. A Bíblia diz também que é nosso papel cuidar dos presidiários. Olha Hebreus 13:3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fosse, como você mesmo estivesse sofrendo no corpo. Punir é necessário? Sim, tem que punir. Vai ter que ser preso? Sim. De maneira justa. Então tem que ser para reeducar, para reiterar. Por isso que nós somos contra a pena de morte, por exemplo. Está certo que o nosso sistema penitenciário brasileiro é um caos, né? Em vez de reintegrar o cidadão, de reeducar ele, a maioria piora, né? Eu trabalhei, eu fiz visitas quando mais novo em hospital, depois presídio mais pouco. E depois, quando já era pastor em Curitiba, eu dei aula no presídio do AU. A aba ali, a Comunhão Cristã Aba, tinha um projeto, a ITM, Norberto ali dentro do presídio do AU, extinto, né, agora. E eu dava aula lá, dei aula por um tempo lá. Foi o primeiro lugar que eu dei aula, foi no presídio do AU. Aí eu gostei da aula. E eu lembro que eu, se não me engano, é terça ou quarta-feira à tarde, aula lá, teologia. E eu tinha uma sensação estranha. Quando eu saía, né, e quem já foi preso, quem já foi nesses lugares, já visitou, sabe como é que é. E o AU era assim, você fecha uma grade, abre uma grade, você entra, fecha outra e vai, e aqueles corredores muito parecidos com o Carandiru, quando a gente via em filmes e tal. E aí, eu lembro a sensação que eu tinha toda vez que eu saía tarde, final da tarde: eu tô livre aqui.
Posso agora fazer o que quiser. Mas aqueles meus irmãos, alguns que se converteram lá dentro, outros que eram desviados, e aí se perderam, acabaram cometendo crimes, tiveram que estar lá e começaram a estudar. Tinha uns 40 alunos ali. Alguns terminaram depois da faculdade de teologia fora. E eu vi aquilo assim, poxa, eu estou livre, mas esses irmãos não têm essa oportunidade. Se colocavam no lugar deles. Aqueles que têm filhos assim, que tinham... Talvez você que me ouve, você já passou por isso, você sabe. Eu ouvi alguém falando uma frase esses dias assim, se você passou por algo, é porque Deus quer usar você para ajudar aqueles que estão passando por isso, que você já venceu hoje. Eu lutei contra as drogas, venci, agora eu vou ajudar quem luta contra as drogas. A minha fraqueza era essa, eu venci, agora eu vou ajudar quem... Acho que foi uma conversa, né? Tivemos de manhã, aí, sei lá, né? As orações aí com o Bob, aí, pessoal. Nós passamos por situações na vida para que Deus nos use depois para ajudar pessoas que estão passando por aquilo, ou que vão passar por aquilo. Outra causa para a gente lutar, amados, é lutar pelos imigrantes. Em Deuteronômio 10:19 diz: amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Você pode ver que a escravidão no meio do povo de Israel não era muito grande, ou quase não havia. Por quê? Porque Deus tinha orientações para eles cuidarem dos estrangeiros. Tinha que se circuncidar, fazer parte do povo, tudo aquilo. Mas eles cuidavam. Então nós vivemos temos tantos imigrantes hoje no Brasil, aqui na nossa região, em tantos lugares. Ame, cuide, dê oportunidades a eles. Mas tem lugar que vão tirar nossos empregos. Não vão, não. O Brasil é feito, o Brasil é um país composto por pessoas de todos os lugares do mundo. Graças a Deus. Essa diversidade que nós temos. A Bíblia também nos orienta a cuidarmos dos doentes e dos aflitos. Ezequiel 34:4 diz: vocês não tratam as fracas, não curam os doentes, mas fazem curativos nas machucadas. Ou não fazem curativos nas machucadas. Não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Deus estava repreendendo o povo dele. Nós temos que cuidar dos doentes, dos aflitos. Qual que é o nosso dever, então, como cristãos, amados? O meu dever, o seu dever, é conscientizar-nos, é educar pessoas e denunciar toda espécie de violência, seja ela social ou seja doméstica, próxima, que você veja. Mas por que isso, pastor? Primeiro, é nosso dever como cristão isso, porque é um mandamento de Deus. É um mandamento. Em Mateus 9:13, Jesus diz o seguinte: Lucas 6:36, Jesus diz: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. E em Mateus 9:13, ele diz: vão e aprendam o que significa isso. Misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Deus não procura o santão da terra. Ele não veio chamar os justos, ele veio chamar pessoas pecadoras como eu e com você. E quando ele diz, vão e aprendam o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, é que Deus está cansado de religiosidade, Deus está cansado de, tem um texto que fala em Isaías, das suas reuniões solenes. Que é bonito. Dá uma mensagem, alivia a tua alma, teus sentimentos de culpa, e aí vai para casa tranquilinho. E não tem ação na sociedade, não muda as pessoas, não ajuda a transformar, não dá um prato de comida para alguém, não tenta transformar a sociedade. Deus está dizendo, olha, eu quero misericórdia, não sacrifício. Naquela época está dizendo o seguinte, eu quero que vocês ajam com misericórdia, não adianta vocês ficar sacrificando cordeiro atrás de cordeiro aí, não adianta nada disso. Então, é nosso dever como cristão conscientizar, educar, denunciar toda espécie de violência. Primeiro, porque é um mandamento de Deus. Segundo, porque a realidade exige isso. Em Provérbios, no capítulo 3, versículo 27, está escrito: sempre que puder, ajude ao necessitado. Sempre que você tiver ao seu alcance, ajude aos necessitados. 1 João, o apóstolo João diz em João 3,17, 1 João 3,17: se alguém é rico,
e vê o seu irmão passando necessidades, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Se você tem condição de ajudar, você pode ajudar, não vai te fazer falta, e você fecha-se para isso, como pode dizer que ama a Deus, que você nem vê? Você não consegue ajudar quem você está vendo. Então, quando nosso dever é lutar contra isso, porque a realidade exige isso. E porque nós desejamos ser como Jesus. Eu e você somos chamados para ser como Jesus. Qualquer tipo de violência que Jesus visse, com certeza ele se envolveria e mudaria aquela situação. Em Lucas 23, 43 está escrito: Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estarás comigo no paraíso. Aquele bandido, no último momento da vida dele, ele não tinha mais oportunidade de demonstrar que iria mudar, né? Mas ele disse: Senhor, lembre de mim quando entrares no teu reino. Se fosse eu e você, talvez, ou eu e os irmãos da China, talvez não você. Mas nós diríamos assim: então, vamos ver como é que você vai se comportar, e aí se você for bonzinho, não dá mais tempo. Não, se eu ver que tem arrependimento, já foi, o cara nem ia aguentar 3 horas naquela cruz ali. Mas aprenda algo: não existe cristianismo do nosso jeito. Nós somos cristãos porque nós seguimos o jeito de Jesus. Pastor, esse é o meu jeito, jogue no lixo. Eu tenho que jogar o meu jeitão no lixo, mas é o meu jeito de ser. Nosso jeito tem que ser o jeito de Jesus. Se importar pelas causas que Ele se importa. E amados, nós temos que rever muito no nosso cristianismo. Não estava aqui no esboço, mas vamos lá. Qual que é a tua preocupação hoje? Qual que são os seus grandes problemas hoje? Puxa, talvez você está querendo trocar de carro, aumentar apenas o emprego, o trabalho. Tem gente que não está tendo o que comer. Tem gente que não tem oportunidade de trabalhar. Tem gente que está sendo agredido. Nós vamos publicar nas nossas redes sociais durante a semana 3 vídeos. Um vídeo fala de um político lá, um coronel, se tratando, alguém já viu isso? Um rapaz estava servindo água, né? Segundo, é uma mulher que pediu ajuda. Ela estava sendo perseguida pelo ex-companheiro dela. O cara ameaçou de morte, meteu fogo na casa, fez um monte de coisa, e a justiça não fez nada, porque achava não tinha provas. Alguns dias depois, ela foi encontrada morta e estrangulada. E o terceiro é um vídeo do pastor Ronaldo Bezerra sobre justiça. Mas tem gente que está clamando por ajuda. E às vezes a gente está preocupado com o nosso umbiguinho, com o nosso dedinho do pé que se machucou. Com o nosso relacionamentozinho com o namorado lá, que não me ama mais e que não vai na minha casa me ver, que não manda uma mensagem. Jesus. E gente sofrendo, gente se matando. Nunca, não é nunca, mas o quanto tem aumentado o número de suicídios durante essa pandemia. Pessoas que perderam seus entes queridos. A gente sabe que existe muito exagero por parte da mídia, está querendo que nunca mais acaba esse pico, né? Mas está tendo. A nossa região chega mais tarde, né? Mas outros lugares do Brasil ela já está caindo. Mas existem pessoas e nós estamos preocupados com futilidades. Quando existe tanta coisa mais séria. O jeito do nosso cristianismo não tem que ser o nosso jeito, tem que ser o jeito de Jesus. E qual que é a nossa oportunidade? A nossa oportunidade é sermos iguais a Jesus nesse mundo. Nós temos essa oportunidade, ele falou. Irineu de Lyon diz o seguinte: ele se tornou o que somos, para nós nos tornarmos o que ele é. Jesus se fez pecado por nós, sem ter pecado,
Aquele que não tinha nenhum pecado, recebeu todos os pecados sobre ele na cruz. Aquele que não tinha nenhuma enfermidade, recebeu todas as nossas enfermidades. Ele se tornou o que somos, para que eu e você se tornássemos o que ele é. Paulo diz que ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Eu acho fantástico, tem até uma música do Ademar, né? Sobre essa. Tem texto que a gente só lembra da música. E eu penso, imagine uma linha aqui. Isso aqui é a linha da vida de Jesus. Estava destinado isso para ele. E aqui é a sua vida. A Bíblia está dizendo que ele morreu a nossa morte. Ele desceu aqui e pegou o que estava destinado para mim. Ele falou: eu vou viver aqui para você. E você vai viver para mim. Ele morreu a minha morte para eu viver a sua vida. Se ele morreu a minha morte para eu viver a sua vida, a vida dele, o que é? É os planos dele, são os projetos dele, a obra dele, a missão dele, a missão de Deus, a missão de Jesus agora é minha, é tua, de cada um de nós. A nossa missão, amados, como igreja, como cristianismo decidido e como qualquer igreja séria que seja, a missão nossa não é pregar prosperidade, pregar que simplesmente você vai ser curado, que a tua vida vai melhorar, que a tua vida vai mudar. Talvez a tua vida piore a partir do momento que você siga Jesus, porque você pode, dependendo do lugar que você for, você pode ser perseguido, as pessoas vão te abandonar, aquilo que você sempre gostou, você tem que abrir mão, talvez piore às vistas humanas, mas para a eternidade isso não tem valor, tem muito mais valor. Viver a vida dele, os planos dele, os projetos dele. E aí, pastor, está faltando recurso. É que você está vivendo a tua vida ainda. Comece a viver a vida dele, porque ele é dono da prata e do ouro. Para ele não vai faltar recurso, para ele não vai faltar provisão, para ele não vai faltar propósito. Pastor, estou deprimido, porque você vive a tua vida, vive do teu jeito. Viva a vida de Jesus, viva o propósito dele. Você vai ter um propósito para cada dia, uma razão de viver, uma razão para trabalhar, uma razão para amar, uma razão para servir, uma razão para curar pessoas, porque você vai viver o propósito dele. Pastor, eu não sei o propósito de Deus para a minha vida. Mas abra a Bíblia, comece a ler Mateus, João ou qualquer um dos evangelhos e veja qual que é o propósito da vida de Jesus. Esse é o teu propósito. Continuar aquilo que o Filho de Deus fez na terra. Os evangelhos falam das obras de Jesus na terra. Aí quando você vai ler Atos dos Apóstolos, é aquilo que Jesus continuou a fazer a partir de pessoas como eu e você. Os evangelhos, ele em carne fazendo. Agora em Atos, era a igreja, as pessoas, sendo o corpo dele, fazendo a obra dele, continuando a missão dele. E o interessante é que Atos 28 termina falando de Paulo preso na sua casa alugada, pregando o evangelho com toda a liberdade. E o livro de Atos acaba repentinamente. Não tem um final, uma conclusão ali. Por que se diz isso? Porque eu e você somos continuação. Nós somos Atos 29. Nós continuamos aquilo que os apóstolos fizeram, aquilo que Jesus fez, que foi amar, se importar com os outros, se levantar contra todo e qualquer tipo de violência social, doméstica, o que for. Pro 1 Pedro 3,11, o apóstolo Pedro diz: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Se o pessoal do louvor puder chegar aqui já. É isso que a palavra de Deus diz: afaste-se do mal. Simples assim. Faça o bem e busque a paz com perseverança. Persevere nisso. Não desista. Busque a paz. Estão tentando transformar nosso país num caos. Nosso país não vai ser caos nenhum. Nosso povo sempre foi um povo pacífico. E estão querendo dividir o nosso país entre esquerda e direita. Nós não vamos, nós somos um só. E oramos por isso, continuaremos sendo, seja o governo que for. Não estamos aqui para derrubar governo nenhum, seja quem for. Nós temos que orar para os nossos governantes. Nós não dividiremos nosso país. Somos contra qualquer tipo de abuso, somos contra qualquer tipo de violência, seja de governo, seja de polícia, seja do exército. Somos contra, mas somos contra todo tipo de violência doméstica, violência contra as crianças, violência contra os imigrantes, violência contra os idosos, contra os deficientes. Amados, essa é a bandeira da igreja. Quando as pessoas olharem para nós, eles têm que dizer: está lá um povo que leva a paz. Olha o que a gente fala, né? Paz do Senhor.
Nosso cumprimento é esse. Eu tive um professor no seminário, Hugo, muito querido Hugo, hoje da comunidade cristã de Curitiba, e ele era drogado, uma época lá, viciado em drogas, lá em Nova Friburgo, se não me engano, no Rio de Janeiro. E ele dizia que ele ficava na praça lá, se drogando, e tinha uma igreja da Assembleia de Deus perto. E ele via aqueles irmãos ali sempre falando assim, passeou. E ele meio doidão, ele falou, onde é que esse povo passeia tanto, né? Passeou, até que um dia ele se converteu. Ele entendeu que era paz do Senhor, né? Não era passeou, ele ficava assim, onde é que esses caras passeiam? Passeio. É paz do Senhor. A paz do Senhor é a nossa... Jesus falou, aonde for, declare a paz, deseja a paz. Se a pessoa não receber essa paz, volta. Nós somos pacificadores. Meu irmão, você que assiste aí pelo Facebook, pelas redes sociais, a tua casa é uma casa de paz. Você é um pacificador. O teu lar, o seu trabalho é um lugar de paz. Se está havendo confusão, se está tendo opressão, se está tendo violência, Deus te colocou ali para gerar paz, porque você serve ao príncipe da paz, Jesus. Para concluir, quero fazer 3 perguntas a você que está aqui e você que está em casa. Primeiro, você tem praticado algum tipo de violência? Se você tem praticado algum tipo de violência, peça perdão a Deus, se arrependa. Como disse o texto de 1 Pedro 3,11, afasta-se do mal, faça o bem e busque a paz com perseverança. Arrependa-se. Servimos a um Deus que transforma a vida. E se você diz, eu não consigo vencer, eu tento e não consigo, peça ao Espírito Santo. Reconheça a tua fraqueza. Peça ajuda a ele, peça ajuda a um irmão mais veterano na fé, para andar com você. Abra teu coração. Se você não vai ser julgado, vai ser cuidado. Segunda pergunta: você tem sido omisso quanto a denunciar a violência? Se você sabe onde há violência e não tem denunciado, de repente é hora de nós nos posicionarmos e denunciarmos. Seja a opressão, às vezes não é física, né? Seja de outras formas, psicológica, seja como for. E se você sofreu violência, em terceiro lugar, você precisa perdoar os que foram violentos com você. Quantos talvez que estão me ouvindo, ou que estão aqui me assistindo, ou que estão aqui, talvez você foi violentado um dia, quando criança, quando adolescente, quando adulto. Você foi oprimido, você sofreu violências e aquilo está guardado no seu coração. Violência gera violência. É hora de perdoar. Como que eu venço isso? Você não vai ter uma amnésia, nem vai apagar isso. Mas como você vai conseguir lidar com isso sem isso te causar dor? Perdoando. E perdão, amados, não é um sentimento. Quando eu sentir, eu vou perdoar. Não, declare, eu perdoo fulano por aquilo que ele fez, por aquela agressão, por isso e aquilo. Eu perdoo. Deus, tira toda a mágoa, todo sentimento de mim. Eu perdoo, que o Senhor faça a justiça. E sabe qual que é a justiça de Deus? É Deus gerar arrependimento na pessoa e ele se arrepender também. Deus é poderoso. Nós ainda cremos que ele transforma o homem e muda o ser humano. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar nesse sentido. Se você tem praticado violência, você na sua casa, ore conosco, peça perdão a Deus, mude de atitude, se arrependa. Se você tem sido omisso, pratique, denuncie, não seja omisso. E se você precisa perdoar alguém que de alguma forma te violentou, causou algum tipo de violência a você, pode ser por palavras, pode ser por opressão, pode ser por sexual, seja de qual forma for, perdoe, libere perdão.